Estrutura social e política de Elam. A organização política de Elam era fortemente centralizada e monárquica. O rei era a figura central do poder, exercendo controle sobre as cidades, estados e províncias sob seu domínio. No entanto, Elam também era conhecido por sua peculiar forma de governo chamada de federativa, em que a cidade de Susa e outras grandes cidades elamitas, como Anshan e Avan, mantinham certo grau de autonomia sob a autoridade do rei. Essa estrutura federativa permitiu que a civilização elamita sobrevivesse por longos períodos, mesmo diante de crises e conflitos externos, além de ajudar a integrar regiões distantes e culturalmente diversas dentro de um mesmo território. Susa, a capital, era uma metrópole antiga que se destacou não apenas como centro político, mas também como um núcleo religioso e econômico. Localizada em uma posição estratégica no cruzamento de importantes rotas comerciais entre a Mesopotâmia e o Planalto iraniano, Susa prosperou como um ponto de encontro de culturas e mercadorias. Além disso, o culto religioso desempenhou um papel crucial na vida cotidiana elamita. A religião elamita estava centrada em divindades ligadas à fertilidade, ao ciclo da vida e à agricultura, refletindo a dependência da população em relação ao meio ambiente e à terra fértil ao longo dos rios que atravessavam o território de Elam. Um dos aspectos mais marcantes da religião elamita era o destaque dado às figuras femininas, especialmente na forma da veneração de uma deusa-mãe, que representava a fertilidade, a vida e a morte. Esta deusa, cuja representação pode ser vista em várias obras de arte e estátuas descobertas em Susa, simbolizava o papel central que as mulheres desempenhavam na sociedade elamita, tanto na esfera doméstica quanto na espiritual. Esse culto à deusa-mãe, associado a outras figuras divinas masculinas, refletiu uma visão do mundo onde o equilíbrio entre os sexos era valorizado, algo que diferencia Elam de muitas das outras civilizações vizinhas. A civilização de Elam é uma das mais antigas da história da humanidade, e seu território abrangeu o sudoeste do atual Irã, principalmente nas planícies próximas ao rio Karké, na província de Khuzistão, e se estendendo até Susa, uma das cidades mais antigas do mundo. Elam, cujas raízes podem ser traçadas até cerca de 3.200 anos antes de Cristo, desempenhou um papel fundamental na formação cultural e política da Pérsia antiga. Sua história é profundamente conectada com as civilizações vizinhas da Mesopotâmia, como a Suméria, a Acádia e a Babilônia, com as quais Elam compartilhou um relacionamento complexo de conflito e cooperação ao longo dos séculos. A origem da civilização elamita é enigmática, em parte devido à natureza única de sua língua e escrita. O idioma elamita não pertencia à família linguística semítica ou indo-europeia, como as línguas de seus vizinhos. Na verdade, ele representa um isolado linguístico, o que levanta muitas questões sobre a origem dos elamitas e sua relação com os povos circundantes. Embora haja muito debate sobre suas raízes étnicas, alguns estudiosos sugerem que os elamitas podem ter se originado de povos que migraram para a região do Planalto iraniano no início do período neolítico. Desenvolvimento econômico e cultural. A economia de Elam era baseada na agricultura, na qual os habitantes cultivavam uma variedade de cereais, como cevada e trigo, além de uma grande quantidade de vegetais, incluindo lentilhas, ervilhas e grãos diversos. As terras ao redor de Susa eram extremamente férteis, facilitando a produção de alimentos e o desenvolvimento de uma economia agrícola próspera. Além disso, a criação de gado, o comércio e a manufatura de produtos como tecidos, cerâmicas e artefatos de metal desempenhavam um papel vital na economia de Elam. A cultura elamita
também deixou um legado impressionante na forma de seus avanços artísticos e arquitetônicos. Os elamitas construíram complexos palacianos grandiosos, templos e monumentos que sobreviveram por milênios, alguns dos quais foram descobertos por arqueólogos modernos. Susa, em particular, era famosa por seus palácios e templos monumentais, adornados com relevos intrincados e tijolos esmaltados coloridos, que demonstram um alto grau de sofisticação artística. Esses edifícios também tinham um caráter religioso, e muitos deles estavam dedicados a divindades elamitas e ao rei, que era considerado uma figura semidivina. Relações com civilizações vizinhas, rivalidade e cooperação. Um dos aspectos mais notáveis da história elamita é sua interação com outras grandes civilizações da época, especialmente com a Mesopotâmia. A relação entre Elam e a Suméria, a Acádia e, posteriormente, a Babilônia, era marcada por períodos de paz e cooperação, alternados com conflitos e guerras devastadoras. Elam era um importante parceiro comercial dos sumérios, com quem trocava bens de luxo, como ouro, prata, pedras preciosas e tecidos finos. No entanto, as riquezas de Elam e sua crescente influência também o tornaram alvo de invasões e campanhas militares por parte dos reis mesopotâmicos. Um dos eventos mais significativos na história de Elam foi sua participação no colapso da cidade-estado suméria de Ur, por volta de 2000 a.C. A invasão elamita e a destruição de Ur marcam o fim da terceira dinastia de Ur e o início de uma nova era para as cidades da Mesopotâmia. Posteriormente, Elam também foi alvo de invasões e campanhas retaliatórias por parte de reis como Hammurabi da Babilônia, que em várias ocasiões tentou submeter os elamitas ao controle babilônico. Apesar dos conflitos, a relação entre Elam e seus vizinhos não era exclusivamente bélica. As trocas culturais e tecnológicas entre Elam e a Mesopotâmia foram significativas, com os elamitas adotando o uso da escrita cuneiforme, embora em uma variante adaptada à sua língua. A interação entre essas civilizações resultou em um processo de aculturação mútua, em que elementos de ambas as culturas se entrelaçaram, contribuindo para o florescimento de novas formas de arte, arquitetura e organização política. O declínio de Elam e seu legado. Apesar de seus longos períodos de prosperidade, Elam enfrentou dificuldades crescentes a partir do final do segundo milênio antes de Cristo. Conflitos internos e externos enfraqueceram o reino, culminando em invasões de potências estrangeiras. Um dos golpes mais decisivos para Elam ocorreu no século 7 a.C., quando o rei assírio Assurbanipal destruiu Susa, saqueando a cidade e levando grande parte de suas riquezas e de seus artefatos culturais para a Síria. Esse evento marcou o declínio final de Elam como uma potência regional. No entanto, o legado de Elam sobreviveu de várias maneiras. Sua cultura, suas práticas administrativas e sua arte influenciaram diretamente os povos que mais tarde formariam o núcleo da civilização persa, como os medos e os persas aquemênidas. A própria cidade de Susa continuaria a ser um centro importante durante o Império Aquemênida, demonstrando a resiliência da herança elamita. A chegada dos iranianos, medos e persas. Com o declínio de Elam, a paisagem política e cultural do Planalto iraniano começou a mudar drasticamente. No início do primeiro milênio antes de Cristo, novos grupos começaram a migrar para a região, trazendo consigo línguas, culturas e tradições completamente diferentes das civilizações que os precederam. Esses novos habitantes, conhecidos como os povos iranianos, são os antecessores diretos dos medos e persas, cujas contribuições para a história mundial seriam inestimáveis.
Os iranianos eram parte de um grupo maior de povos indo-europeus que, em diferentes momentos da pré-história, migraram da estepe da Ásia Central para a Europa, o Oriente Médio e a Índia. O termo iraniano refere-se tanto à sua língua quanto à sua origem geográfica. Ao chegarem no Planalto iraniano, esses povos gradualmente começaram a se estabelecer em diferentes regiões, formando pequenos reinos e tribos independentes. Entre os mais proeminentes desses grupos estavam os medos e os persas, que desempenhariam papéis fundamentais na história da Pérsia. Os medos, unificação e a ascensão ao poder. Os medos foram um dos primeiros povos iranianos a formar um reino organizado no Planalto iraniano. Originários das montanhas do noroeste do Irã moderno, eles começaram a se consolidar como uma potência regional por volta do século IX a.C. Ao contrário dos elamitas, que haviam se concentrado mais ao sul e no sudoeste, os medos expandiram sua influência para o norte e para o oeste, em direção à Mesopotâmia e à Ásia Menor. Eles desenvolveram um reino poderoso, centrado em torno de Ecbátana, moderna Hamadã, que se tornaria a capital do Império Medo. A unificação dos medos foi, em parte, um resultado das pressões externas, especialmente as constantes ameaças das invasões assírias. No século VII a.C., o rei Medo Dégioces conseguiu unificar as tribos medas sob sua liderança e estabelecer uma monarquia centralizada. Seu sucessor, Ciáxares, continuou o processo de consolidação e expansão, liderando os medos em uma série de campanhas militares que culminariam na destruição do Império Assírio em conjunto com os babilônios por volta de 612 a.C. Essa vitória marcou o início da ascensão do Império Medo como uma das potências dominantes no Oriente Médio. Os medos controlavam vastos territórios que se estendiam desde o Planalto iraniano até a Ásia Menor. No entanto, sua posição como a principal potência iraniana logo seria desafiada por seus primos do sul, os persas, que sob a liderança de Ciro o Grande lançariam uma das campanhas militares mais notáveis da história antiga. Os persas, ascensão de Ciro o Grande. Enquanto os medos consolidavam seu poder no norte, outra tribo iraniana estava começando a ganhar importância mais ao sul, os persas. Eles se estabeleceram na região conhecida como Parsa, Persis, no grego antigo, o atual Fars, um território montanhoso ao sul de Elam. Inicialmente, os persas eram vassalos dos medos, mas em meados do século VI a.C., um jovem príncipe persa chamado Ciro II, conhecido como Ciro o Grande, começaria a mudar completamente o equilíbrio de poder na região. Ciro pertencia à dinastia Aquemênida, uma família nobre que havia governado a região de Parsa por gerações. Ele nasceu por volta de 600 a.C. e, segundo a lenda, sua infância foi marcada por presságios e profecias que previam sua grandeza futura. No entanto, a ascensão real de Ciro começou quando ele conseguiu reunir as tribos persas sob sua liderança e desafiou a autoridade dos medos, liderados por seu avô, o rei Astíages. A rebelião de Ciro contra os medos culminou em uma série de batalhas decisivas que terminaram com a captura de Astíages e a incorporação do Império Medo ao crescente poder persa. Com essa vitória, Ciro estabeleceu o que viria a se tornar o Império Aquemênida, um dos maiores e mais bem administrados impérios da história da humanidade. Sua conquista dos medos foi apenas o primeiro passo em uma série de campanhas que veriam a expansão do Império Persa para além das fronteiras do Planalto iraniano, abrangendo vastas regiões do Oriente Médio, Ásia Central e até mesmo partes da Europa. O Império de Ciro, justiça e administração. O que realmente diferenciava Ciro dos conquistadores que o precederam era sua abordagem inovadora para governar seus vastos domínios.
Em vez de impor brutalmente sua autoridade, como muitos dos reis conquistadores da época, Ciro adotou uma política de tolerância e respeito pelos povos conquistados. Ele permitiu que as nações subjugadas mantivessem suas tradições, religiões e governantes locais, desde que reconhecessem a supremacia persa e pagassem tributos ao império. Essa estratégia ganhou a lealdade de muitos povos e contribuiu para a longevidade do Império Aquemênida. A fama de Ciro como um governante justo se espalhou por todo o Oriente Próximo. E sua política de tolerância religiosa é talvez melhor exemplificada pela sua decisão de permitir que os judeus exilados na Babilônia retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esse ato, registrado na Bíblia, solidificou sua reputação como um rei divinamente inspirado, e ele é lembrado até hoje no judaísmo como um libertador enviado por Deus. Além de sua política de tolerância, Ciro também era um administrador habilidoso. Ele estabeleceu uma rede de governadores provinciais, chamados sátrapas, para administrar as várias regiões de seu império. Essa estrutura administrativa centralizada, mas ao mesmo tempo flexível, permitiu que o Império Persa se expandisse de maneira eficiente e eficaz, sem sobrecarregar seus recursos ou alienar as populações conquistadas. A criação de uma rede de estradas que conectava as principais cidades do Império, além de um sistema de correios altamente organizado, garantiu que as informações e ordens de Ciro pudessem ser transmitidas rapidamente por todo o vasto território aquemênida. O legado de Ciro e a continuação da dinastia Aquemênida Ciro o Grande morreu em 530 a.C., durante uma campanha militar contra tribos da Ásia Central. Ele foi sucedido por seu filho, Cambises II, que continuou a política expansionista de seu pai, conquistando o Egito e outras partes do norte da África. No entanto, a verdadeira consolidação do Império Persa como uma potência global viria sob o governo de Dário I, que assumiu o trono em 522 a.C., após um breve período de instabilidade. Dário não apenas consolidou as conquistas de seus antecessores, mas também introduziu várias reformas que fortaleceriam ainda mais o império. Ele reorganizou a administração imperial, codificou leis e iniciou a construção de obras monumentais, como o Palácio de Persépolis, que se tornaria o símbolo do poder e da glória aquemênida. Sob Dário, o Império Persa atingiu sua maior extensão, abrangendo territórios que iam desde o rio Indo a leste até a Grécia, a oeste. O legado de Ciro e seus sucessores é imenso. A criação do Império Aquemênida marcou o início de uma nova era na história do Oriente Médio e da Ásia. O Império Persa se destacava por sua sofisticação administrativa, seu respeito pelas culturas locais e seu alcance militar e econômico. Além disso, a filosofia de governança tolerante e justa de Ciro influenciaria profundamente a forma como os impérios subsequentes seriam administrados, desde o Império Romano até os impérios islâmicos e europeus. Dário I e as guerras greco-persas, o confronto de culturas, a ascensão de Dário I ao trono do Império Aquemênida em 522 a.C., marcou um período crucial na história do Império. Dário não era apenas um governante ambicioso, mas também um administrador talentoso que buscou consolidar e expandir o vasto território que Ciro, o Grande, havia conquistado. No entanto, esse período de crescimento e estabilização também seria caracterizado por desafios significativos, particularmente as crescentes tensões entre os persas e os estados-estado gregos. A administração de Dário I. Reformas e estruturas. Dário I é frequentemente lembrado por suas impressionantes reformas administrativas, que transformaram o império em uma das estruturas de governo mais avançadas da antiguidade.
Ele reorganizou a vasta extensão do império em províncias chamadas satrapias, cada uma governada por um sátrapa ou governador. Essa abordagem permitiu que Dário mantivesse um controle efetivo sobre as diversas culturas e etnias do império, garantindo ao mesmo tempo a autonomia local. Uma das inovações mais significativas de Dário foi a implementação de um sistema de tributação e a padronização de moedas. Ele introduziu o darico, uma moeda de ouro que facilitou o comércio e ajudou a estabilizar a economia do império. A criação de uma rede de estradas, como a famosa Estrada Real Persa, permitiu a rápida movimentação de tropas e mercadorias entre as satrapias, reforçando a unidade do império e a capacidade de Dário de responder a desafios externos. Além disso, Dário investiu na construção de grandes obras públicas, como o Palácio de Persépolis, que se tornaria o símbolo da grandeza aquemênida. Ele também se preocupou em codificar as leis do império, garantindo que as normas fossem respeitadas em todas as regiões. Essas reformas estabeleceram um modelo de governança que não só manteve a paz dentro do império, mas também promoveu o comércio e a cultura. A tensão com as cidades-estado gregas. Enquanto Dário consolidava seu poder no leste, uma nova e poderosa civilização estava florescendo ao longo da costa do Mediterrâneo, a Grécia. Composta por diversas cidades-estado, como Atenas e Esparta, a Grécia era caracterizada por uma cultura vibrante e uma crescente autonomia política. No entanto, a natureza fragmentada das cidades-estado gregas significava que alianças e rivalidades eram comuns. As tensões começaram a aumentar quando Dário decidiu expandir seu império para o oeste, visando o controle sobre as ricas cidades-estado gregas e sua influência na região do Mar Egeu. Um ponto crucial de conflito surgiu quando Dário tentou punir as cidades-estado que haviam apoiado a revolta contra o domínio persa na Jônia em 499 a.C. Essa revolta, conhecida como Revolta Jônia, foi um fracasso, mas acendeu a faísca da hostilidade entre os persas e os gregos. A relação entre os persas e os gregos se deteriorou ainda mais quando Atenas decidiu apoiar os jônios, enviando uma expedição militar. A resposta de Dário foi rápida e feroz. Ele enviou uma força militar para a Grécia com o objetivo de punir Atenas e restaurar a ordem na região. Este movimento culminou na famosa Batalha de Maratona em 490 a.C. A Batalha de Maratona, o primeiro grande conflito. A Batalha de Maratona, realizada em 490 a.C., é uma das mais célebres batalhas da história antiga. Com cerca de 25 mil soldados persas enfrentando aproximadamente 10 mil atenienses, o confronto parecia, à primeira vista, favorecer os persas, que contavam com uma força militar bem treinada e experiente. No entanto, os atenienses, sob a liderança do general Milcíades, estavam determinados a defender sua cidade e seus valores. Os atenienses usaram uma formação de falange, concentrando suas tropas em uma linha densa que lhes permitiu lutar de forma mais eficaz contra os persas. O elemento surpresa foi um fator crucial na batalha. Ao atacar rapidamente os persas, que estavam em processo de desembarque, os atenienses conseguiram desestabilizar as fileiras inimigas. A batalha resultou em uma vitória impressionante para os atenienses, que conseguiram infligir pesadas perdas aos persas e forçá-los a recuar. A vitória em Maratona teve um impacto profundo na moral grega e na percepção do Império Persa. Os gregos perceberam que podiam resistir ao gigante persa, e essa vitória acendeu um espírito de união entre as cidades-estado, preparando o terreno para confrontos futuros. A retaliação persa, o avanço de Xerxes. Após a derrota em Maratona, Dário I não conseguiu retaliar, pois seu reinado foi interrompido por sua morte em 486 a.C. Seu filho,
Xerxes I assumiu o trono e rapidamente decidiu que era necessário um esforço militar maior para subjugar os gregos. Xerxes era um líder ambicioso, mas também bastante diferente de seu pai. Ele planejou uma invasão em larga escala da Grécia, reunindo um exército colossal, estimado em até 2,5 milhões de soldados, embora números tão altos sejam frequentemente considerados exagerados por historiadores. A invasão de Xerxes em 480 a.C. foi marcada por uma série de campanhas, incluindo a famosa Batalha das Termópilas. A famosa resistência de 300 espartanos liderados pelo rei Leônidas contra as forças persas se tornou um símbolo de bravura e sacrifício. Embora os espartanos tenham sido derrotados, sua coragem inspirou outras cidades-estado gregas a se unirem contra o inimigo persa. A maré da guerra mudaria novamente em favor dos gregos quando, em 479 a.C., os atenienses derrotaram a marinha persa na Batalha de Salamina, um evento crucial que deu aos gregos uma vantagem decisiva. A vitória naval em Salamina mostrou a habilidade e a astúcia dos comandantes gregos e foi um golpe significativo para a confiança persa. O legado das guerras greco-persas. As guerras greco-persas, que se estenderam de 490 a.C. a 479 a.C., não apenas moldaram o destino das civilizações grega e persa, mas também tiveram repercussões duradouras na história mundial. O fracasso persa em conquistar a Grécia resultou em um renascimento cultural e político para os gregos, que levaria ao auge da civilização clássica, incluindo o desenvolvimento da filosofia, da arte e da democracia. A derrota persa também destacou a importância da união e da cooperação entre as cidades-estado gregas. Essa experiência compartilhada cimentou um sentido de identidade e cidadania entre os gregos, preparando o terreno para as guerras internas que ocorreriam nas décadas seguintes, mas também para uma futura resistência contra outros impérios, como o macedônio sob Alexandre, o Grande. Por outro lado, o Império Aquemênida continuou a existir, mas a falha em conquistar a Grécia trouxe à tona questões sobre a eficácia de suas táticas militares e sua administração. Dário e Xerxes deixaram um legado complicado. Enquanto suas conquistas territoriais e administrativas são admiradas, suas falhas na Grécia provocaram mudanças significativas em sua abordagem em relação aos povos conquistados. No próximo capítulo, examinaremos a história do Império Aquemênida após as guerras greco-persas, focando nas transformações sociais, culturais e políticas que moldaram o império sob os sucessores de Xerxes, incluindo Artaxerxes I, e as dificuldades que enfrentariam em um mundo em constante mudança. O Império Aquemênida, sob os sucessores de Xerxes, transformações e desafios. Após a derrota de Xerxes na Grécia, o Império Aquemênida enfrentou um período de mudanças profundas e desafios significativos. Enquanto as cidades-estado gregas se uniam sob uma nova identidade cultural e política, o Império Persa precisava se adaptar a uma nova realidade. O reinado de Xerxes foi seguido por uma série de governantes, com Artaxerxes I assumindo o trono em 465 a.C. O impacto de suas políticas e decisões moldou o futuro do império e influenciou a dinâmica regional. Artaxerxes I, o governante em tempos de crise. Artaxerxes I, filho de Xerxes, enfrentou um império que já havia sofrido perdas significativas, não apenas em termos territoriais, mas também em termos de prestígio e moral. A sua ascensão ao trono não foi fácil, e ele imediatamente teve que lidar com várias rebeliões internas e desafios externos. Seu reinado foi marcado por um esforço contínuo para restaurar a estabilidade e a ordem no império.
Uma das primeiras crises que Artaxerxes teve que enfrentar foi a revolta egípcia de 460 a.C. Os egípcios, inspirados pelo desejo de autonomia e influenciados por líderes carismáticos, desafiaram a autoridade persa. Artaxerxes enviou tropas para lidar com a situação, mas a guerra se arrastou e se tornou um fardo significativo para os recursos do império. O Egito, que já havia sido uma parte importante do Império Aquemênida, mostrou-se um ponto fraco, e a dificuldade em controlar a região evidenciou os limites do poder persa. Além das rebeliões, Artaxerxes também teve que lidar com a crescente influência da Grécia. Apesar das derrotas persas, a cultura grega floresceu e se espalhou, e o conceito de democracia começou a ganhar força em Atenas. Esse desenvolvimento representou uma ameaça para a estabilidade do Império Persa, que dependia de um modelo de governo centralizado e autoritário. O papel dos governantes locais e das elites. Um aspecto importante da administração aquemênida durante o reinado de Artaxerxes foi o papel dos sátrapas, os governadores das diversas satrapias. Embora Artaxerxes tentasse manter um controle rigoroso sobre as regiões, muitos sátrapas começaram a agir de maneira mais independente, aproveitando-se das fraquezas do governo central. As alianças entre os sátrapas e as elites locais permitiram que essas regiões prosperassem, mas também minaram a autoridade do imperador. Os sátrapas frequentemente mantinham exércitos próprios e controlavam a coleta de impostos, levando a uma fragmentação do poder que desafiava a unidade do império. As rivalidades entre sátrapas e a crescente autonomia das satrapias tornaram-se uma característica da política persa durante este período. Artaxerxes I tentou restaurar a ordem, mas a luta pelo poder entre os sátrapas muitas vezes resultava em conflitos que drenavam recursos e criavam incertezas. A corrupção e os abusos de poder entre os sátrapas e as elites locais também contribuíram para a insatisfação entre os povos subjugados. Enquanto as reformas de Dário I haviam estabelecido um sistema administrativo eficaz, a falta de supervisão adequada permitiu que as elites locais se aproveitassem dos cidadãos comuns, exacerbando as tensões sociais. A cultura persa e a influência grega. Apesar das dificuldades políticas, o Império Persa continuou a ser um centro de cultura e aprendizado durante o reinado de Artaxerxes. As trocas culturais entre os persas e os gregos eram intensas, especialmente nas áreas de arte, filosofia e religião. As ideias gregas sobre democracia e cidadania começaram a influenciar pensadores persas, enquanto a rica tradição persa em administração e organização também teve um impacto na sociedade grega. O encontro de culturas resultou em um florescimento artístico que incluía a literatura, a arquitetura e a música. Os poetas persas começaram a incorporar temas gregos em suas obras, enquanto os arquitetos persas adotavam elementos do estilo grego em construções monumentais. Esse intercâmbio cultural resultou em uma síntese única que enriqueceu a civilização de ambos os lados. A invasão de Alexandre o Grande, o golpe final, o cenário de instabilidade e fragmentação que se desenvolveu no Império Aquemênida ao longo do reinado de Artaxerxes foi um terreno fértil para a ascensão de Alexandre o Grande. Alexandre, um jovem rei da Macedônia, estava determinado a criar um império que rivalizasse com o dos persas. Sua educação sob Aristóteles lhe proporcionou uma compreensão profunda da filosofia grega e da política, e ele estava decidido a expandir seu território. A invasão de Alexandre em 334 a.C. marcou o início do fim do Império Aquemênida. Com um exército bem treinado e táticas inovadoras, Alexandre derrotou as forças persas em uma série de batalhas, começando pela Batalha do Granico.
A rápida e decisiva vitória de Alexandre fez com que muitos sátrapas se rendessem sem lutar, demonstrando a fragilidade da autoridade persa. As vitórias subsequentes de Alexandre, incluindo as batalhas de Isso e Gaugamela, foram desastrosas para os persas. A Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., foi um confronto decisivo que resultou na derrota completa do exército persa, forçando Dário III a fugir e abrindo o caminho para a conquista macedônia. O legado do Império Aquemênida. O colapso do Império Aquemênida, nas mãos de Alexandre o Grande, teve repercussões duradouras na história da humanidade. Embora o império tenha desaparecido, seu legado cultural, administrativo e político continuou a influenciar civilizações futuras. A capacidade persa de integrar diferentes culturas e manter uma administração eficiente se tornou um modelo para muitos impérios subsequentes. A história dos Aquemênidas também destaca a complexidade das relações entre as culturas, evidenciando como o intercâmbio cultural pode enriquecer e transformar sociedades. A ascensão e queda do Império Aquemênida, marcada por conflitos e alianças, ilustra a dinâmica de poder e a luta por identidade em um mundo em constante mudança. No próximo capítulo, exploraremos as consequências da conquista de Alexandre e como a helenização afetou as regiões anteriormente sob controle persa, além de examinar a evolução da cultura e da política no período helenístico que se seguiu. A influência de Alexandre e o legado persa. Após a queda do Império Aquemênida, o mundo experimentou uma transição significativa sob a liderança de Alexandre, o Grande. Sua conquista do Império Persa não apenas alterou o mapa geopolítico da região, mas também deu início a um novo período histórico conhecido como o período helenístico. Este capítulo examinará as transformações sociais, culturais e políticas que surgiram durante este tempo, explorando como a herança persa e as ideias gregas se entrelaçaram para moldar a nova era, a conquista e a integração cultural. Alexandre, o Grande, era mais do que um conquistador. Ele era um agente de mudança cultural. Ao derrubar o Império Persa, ele não apenas assumiu o controle dos vastos territórios, mas também começou um processo de integração cultural que se tornaria uma característica definidora do período helenístico. A fusão das culturas grega e persa resultou em um ambiente dinâmico, onde as ideias, as religiões e as práticas sociais se misturaram. Alexandre promoveu a fusão cultural de diversas maneiras. Ele incentivou seus soldados a se casarem com mulheres persas, estabelecendo um modelo de interações entre as culturas. Essa prática não apenas ajudou a solidificar seu controle sobre as novas terras, mas também promoveu a ideia de uma identidade comum entre os conquistadores e os conquistados. As cidades fundadas por Alexandre, como Alexandria, no Egito, tornaram-se centros de aprendizado e intercâmbio cultural, atraindo intelectuais de diversas origens. A helenização e a administração de territórios. O legado de Alexandre também se manifestou na administração de seus novos territórios. Após sua morte em 323 a.C., seus generais, conhecidos como diádocos, dividiram o império entre si, estabelecendo reinos helenísticos que continuaram a promover a cultura grega. Essa helenização, que envolveu a adoção da língua grega, da arte e da filosofia, teve um impacto profundo nas regiões anteriormente sob domínio persa. As cidades helenísticas se tornaram centros de aprendizado e cultura, onde o conhecimento grego foi preservado e expandido. Bibliotecas, como a famosa Biblioteca de Alexandria, reuniram obras de diversos pensadores e autores, tornando-se o símbolo da busca pelo conhecimento durante o período.
A influência grega se espalhou não apenas na política, mas também na ciência, na matemática e na filosofia, moldando o pensamento ocidental. Entretanto, a helenização não significou a total supressão da cultura persa. Elementos persas continuaram a coexistir e se integrar nas novas dinâmicas sociais. A arte e a arquitetura helenísticas foram frequentemente influenciadas pela rica tradição persa, evidenciada em monumentos que refletiam a grandiosidade das construções aquemênidas. Assim, o legado persa continuou a ser parte integrante da narrativa cultural da região. Desafios e conflitos no período helenístico. Apesar da fusão cultural e dos avanços, o período helenístico também foi marcado por desafios e conflitos internos. Os reinos helenísticos enfrentaram rivalidades entre si, frequentemente resultando em guerras e alianças instáveis. A luta pelo poder entre os diádocos levou a uma fragmentação que dificultou a unidade e a estabilidade. Essas rivalidades acabaram contribuindo para o declínio gradual da influência helenística na região. Adicionalmente, os povos locais, que muitas vezes se sentiam oprimidos pelo domínio grego, começaram a resistir. A insatisfação com as autoridades helenísticas resultou em revoltas e movimentos de resistência, evidenciando que a helenização não era aceita por todos. As tensões entre as tradições locais e as influências externas geraram conflitos que continuariam a moldar a história da região nos séculos seguintes. A interação entre as religiões e filosofias. Um dos aspectos mais fascinantes do período helenístico foi a interação entre as religiões e filosofias grega e persa. O zoroastrismo, a religião predominante do Império Persa, começou a dialogar com as filosofias gregas, levando a um enriquecimento mútuo. Os pensadores gregos, influenciados pelas ideias zoroastrianas sobre dualismo e moralidade, começaram a explorar novos conceitos de ética e espiritualidade. Os mistérios orientais, que traziam elementos de crenças persas e outras tradições, começaram a influenciar o pensamento religioso grego. O sincretismo religioso se tornou uma característica comum, com as pessoas buscando explicações para questões existenciais por meio de uma combinação de influências culturais. Esse processo de intercâmbio não apenas expandiu a compreensão das tradições religiosas, mas também ofereceu novas perspectivas sobre a vida e a morte, o bem e o mal. O legado do período helenístico. O período helenístico deixou um legado duradouro que moldou a história do mundo ocidental. A fusão das culturas grega e persa resultou em um rico mosaico cultural que influenciou a arte, a ciência, a filosofia e a política nos séculos seguintes. As ideias que emergiram durante este período continuaram a ser exploradas e reinterpretadas, impactando o Renascimento e as eras subsequentes. A busca pelo conhecimento, a valorização da razão e a interconexão entre as culturas se tornaram marcos do legado helenístico. A influência da filosofia grega, especialmente a ética e a lógica, formou a base para muitos desenvolvimentos subsequentes na história do pensamento ocidental. As interações culturais durante este período não apenas definiram a trajetória das civilizações, mas também deixaram uma marca indelével na humanidade. No próximo capítulo, examinaremos a ascensão do Império Parta e o ressurgimento do nacionalismo persa, analisando como os antigos territórios aquemênidas foram transformados sob o novo domínio e a luta pela identidade cultural na transição entre o mundo helenístico e o império que se seguiria. A ascensão do Império Parta e o ressurgimento do nacionalismo persa, com o declínio dos reinos helenísticos e a fragmentação do mundo grego, a região que antes fora parte do Império Aquemênida começou a passar por uma transformação significativa. No centro desse renascimento estava o Império Parta,
que emergiu como uma potência poderosa e influente no final do século III a.C. Este capítulo explorará a ascensão do Império Parta, o ressurgimento do nacionalismo persa e como esses elementos moldaram a nova identidade cultural e política da região. O contexto da ascensão parta. O Império Parta, que teve suas raízes na província de Pártia, localizada no atual Irã, surgiu em um período de instabilidade. Após a morte de Alexandre, seus sucessores lutaram pelo controle das terras conquistadas, resultando em uma série de conflitos internos. A instabilidade política e a fragmentação das antigas estruturas de poder criaram um vácuo que o Império Parta estava disposto a preencher. Os partas eram um povo nômade que inicialmente habitava as regiões do noroeste do Irã. Com uma organização social robusta e uma tradição militar forte, eles eram capazes de mobilizar rapidamente suas forças. A habilidade militar e a astúcia tática dos partas se tornaram evidentes nas batalhas contra as forças helenísticas, levando-os a conquistar várias cidades e estabelecer um novo domínio sobre as terras anteriormente controladas pelos gregos. A consolidação do poder parta. A ascensão dos partas culminou na vitória sobre o Império Seleucida, um dos maiores sucessores de Alexandre, no início do século II a.C. Com a conquista da capital seleucida de Seleucia, os partas não apenas expandiram seu território, mas também afirmaram sua identidade nacional. O líder parta, Arsaces I, foi o fundador da dinastia Arsácida, que governou o império por quase 500 anos. A administração parta era caracterizada por uma estrutura descentralizada, permitindo uma certa autonomia para as províncias, o que favoreceu a diversidade cultural. Os partas adotaram muitos elementos da cultura helenística, mas também enfatizaram suas raízes persas, buscando resgatar a identidade cultural da antiga Pérsia. Essa fusão de tradições deu origem a uma nova forma de governança que combinava aspectos da cultura persa com influências gregas, resultando em um sistema político inovador. O ressurgimento do nacionalismo persa. Com a ascensão do Império Parta, houve um ressurgimento do nacionalismo persa que foi significativo para a identidade cultural da região. Os partas, ao reivindicarem a herança aquemênida, utilizaram símbolos, linguagem e práticas que celebravam a história persa. Esse ressurgimento do nacionalismo não era apenas uma questão de reivindicação territorial, mas também de restauração de uma identidade cultural que havia sido, em parte, eclipsada pela helenização. Os reis partas adotaram o título de Rei dos Reis, Shahanshah, evocando a grandiosidade dos antigos imperadores persas. As práticas administrativas, religiosas e culturais refletiram uma busca por legitimidade ao se conectar com a rica tradição persa. Isso incluiu a promoção do zoroastrismo, a religião que havia sido central para o Império Aquemênida, e a construção de templos que se tornaram símbolos da identidade persa. A diplomacia parta e as relações exteriores. À medida que o Império Parta se consolidava, suas relações externas tornaram-se complexas. O Império enfrentou uma rivalidade crescente com Roma, que buscava expandir suas fronteiras orientais. As interações entre os partas e os romanos eram marcadas por uma combinação de conflitos e negociações diplomáticas. O confronto entre os dois impérios se tornou uma característica proeminente da história da antiguidade. As guerras parto-romanas, que duraram por vários séculos, foram um reflexo das tensões geopolíticas e do desejo de ambos os impérios de expandir sua influência. Apesar dos conflitos, houve também períodos de paz e comércio que permitiram a troca cultural entre as duas potências. As cidades fronteiriças, como Ctesifonte, tornaram-se centros de intercâmbio cultural, onde as tradições romanas e persas se mesclavam.
A contribuição parta para a cultura e a arte. O Império Parta não só se destacou politicamente, mas também fez significativas contribuições culturais. A arte parta incorporou elementos helenísticos e persas, resultando em uma estética única que refletia a rica herança cultural da região. As obras de arte, incluindo esculturas, cerâmicas e tapeçarias, muitas vezes retratavam cenas da vida cotidiana, mitologia e a grandiosidade dos reis partas. A arquitetura parta também refletiu uma fusão de estilos. A construção de palácios e templos utilizou técnicas helenísticas, mas manteve características persas que lembravam a grandiosidade de épocas anteriores. Os jardins, uma tradição persa, foram projetados para simbolizar a harmonia e a beleza do mundo natural, integrando elementos de água e vegetação em espaços que refletiam o paraíso. O legado do Império Parta. O Império Parta desempenhou um papel crucial na história da Pérsia e na formação da identidade cultural persa. Seu legado não se limitou à política. Ele moldou a literatura, a religião e as tradições que influenciaram gerações futuras. Com a queda do Império Parta no século III d.C., o cenário estava se preparando para a ascensão de um novo poder, o Império Sassânida, que continuaria a promover a herança persa e a resistência cultural contra as influências externas. A história do Império Parta é um testemunho da resiliência do povo persa e de sua capacidade de reinventar e restaurar sua identidade cultural. No próximo capítulo, exploraremos a ascensão do Império Sassânida, que surgiria como um novo farol da cultura persa, mantendo a tradição e, ao mesmo tempo, enfrentando novos desafios no cenário mundial. A Era Sassânida, renascimento cultural e conflitos com a queda do Império Parta. O cenário político da Pérsia passou por uma transformação significativa com a ascensão do Império Sassânida, que durou de 224 a 651 d.C. Este período é frequentemente considerado um dos mais importantes na história persa, pois não apenas trouxe um renascimento cultural e artístico, mas também intensificou os conflitos com potências vizinhas, como o Império Romano e, posteriormente, o Império Bizantino. A fundação do Império Sassânida. A dinastia Sassânida foi fundada por Ardashir I, que estabeleceu seu controle sobre a Pérsia após derrotar o último rei parta, Artabano IV. Ardashir I não apenas consolidou seu poder, mas também buscou legitimar sua dinastia ao reivindicar uma herança direta da antiga dinastia Aquemênida. Isso se manifestou em suas práticas governamentais e em uma retórica que exaltava a grandiosidade dos antigos reis persas. A conquista de Ctesifonte, a capital parta, marcou o início da nova era sassânida. Ardashir I implementou uma administração centralizada, que se tornaria uma característica distintiva do império. Essa estrutura política permitiu que os sassânidas exercitassem um controle eficaz sobre as vastas terras que governavam, que se estendiam desde o atual Irã até partes do Cáucaso, Ásia Central e até a Índia. O renascimento cultural e artístico. O Império Sassânida é muitas vezes associado a um renascimento cultural que celebrou a identidade persa. Os reis sassânidas promoveram as artes, a literatura e a filosofia, resultando em um florescimento cultural sem precedentes. A literatura persa começou a florescer, e as obras de poetas e escritores, como Ferdowsi, começaram a ganhar destaque, mesmo que mais tarde, no período islâmico. As artes visuais também se destacaram durante este período. A arte sassânida incorporou elementos das tradições persas e helenísticas, resultando em um estilo artístico distinto. As pinturas, esculturas e tapeçarias frequentemente retratavam cenas mitológicas, de caça e da vida cotidiana, refletindo a riqueza e a complexidade da sociedade sassânida. O uso de cores vibrantes e detalhes elaborados
caracterizavam as obras, e os temas frequentemente abordavam a luta do bem contra o mal, uma narrativa central na cosmologia zoroastriana. A religião e o zoroastrismo. O zoroastrismo, que já havia sido uma parte importante da identidade persa, foi elevado à posição de religião oficial do Império Sassânida. Os sassânidas não apenas promoveram o zoroastrismo, mas também buscaram suprimir outras religiões, consolidando sua fé como a única legítima. Isso levou a uma unificação cultural, mas também a tensões, especialmente com as comunidades cristãs, judaicas e maniqueístas que existiam nas fronteiras do império. Os reis sassânidas se apresentavam como defensores do zoroastrismo e, em muitos casos, utilizavam a religião para legitimar seu domínio. As cerimônias religiosas tornaram-se grandiosas, e a construção de templos e centros de culto refletiu a importância do zoroastrismo na vida social e política. Os zoroastristas acreditavam que sua fé era a verdadeira e última revelação de Deus, e isso refletiu uma visão de mundo dualista, com a luta constante entre as forças do bem, representadas por Ahura Mazda, e as forças do mal, lideradas por Angra Mainyu. Conflitos com o Império Romano e Bizantino. À medida que o Império Sassânida se consolidava, as relações com o Império Romano se tornaram cada vez mais complexas. No início, os sassânidas conseguiram estabelecer um equilíbrio de poder, permitindo um comércio próspero entre as duas potências. No entanto, conflitos militares começaram a surgir com frequência, especialmente em áreas de fronteira como a Armênia, que eram contestadas por ambas as partes. As guerras romano-sassânidas se tornaram uma característica marcante do período, com batalhas épicas e estratégias militares sofisticadas de ambos os lados. O uso de catapultas e outras máquinas de guerra por ambos os impérios levou a uma escalada nas batalhas. No entanto, o Império Sassânida se destacou pela sua habilidade em adaptar e evoluir suas táticas militares, aprendendo com as experiências anteriores. Um dos confrontos mais significativos ocorreu sob o reinado de Khosroes II, que levou a guerra a novas alturas. Durante seu governo, ele conseguiu conquistar partes do Império Bizantino, chegando até mesmo a capturar Jerusalém em 614 d.C. Essa conquista não apenas expandiu o território sassânida, mas também teve um profundo impacto religioso, com a captura da cidade sagrada e a destruição da Igreja do Santo Sepulcro. A sociedade sassânida. A sociedade sassânida era altamente estratificada, com uma clara divisão entre as classes. No topo da hierarquia estavam os nobres e a classe militar, seguida pelos camponeses e trabalhadores. Os comerciantes e artesãos também desempenhavam um papel vital na economia, especialmente nas rotas de comércio que conectavam o Oriente e o Ocidente. O sistema de educação e formação de escribas era vital para a manutenção da administração. As escolas e centros de aprendizado floresceram, onde as tradições literárias e filosóficas eram ensinadas. Os sábios sassânidas, conhecidos como magi, desempenharam um papel crucial não apenas na religião, mas também na preservação do conhecimento científico e filosófico da época. O legado do Império Sassânida. O Império Sassânida deixou um legado duradouro que se estendeu além de suas fronteiras. A cultura, a arte e a religião sassânidas influenciaram não apenas a Pérsia, mas também as civilizações vizinhas. As práticas administrativas e militares sassânidas foram incorporadas por outros impérios que se seguiram, incluindo os árabes muçulmanos, que conquistaram a Pérsia no século VII. O impacto cultural dos sassânidas também se refletiu nas tradições literárias que perduraram mesmo após a chegada do Islã. As histórias e mitos da época sassânida continuaram a ser contados e adaptados, formando a base da literatura persa moderna. No próximo capítulo,
Exploraremos a conquista muçulmana e como a ascensão do Islã transformou a paisagem cultural e religiosa da Pérsia, encerrando um dos capítulos mais fascinantes da história persa e abrindo as portas para uma nova era de transformações e adaptações culturais. A conquista muçulmana, a transição de um império para um novo mundo. No século VII d.C., o mundo estava prestes a passar por uma transformação dramática. A ascensão do Islã e a subsequente conquista muçulmana não apenas mudaram o cenário político da Pérsia, mas também impactaram profundamente sua cultura, religião e identidade. Este capítulo explora a invasão muçulmana, a resistência sassânida e as consequências de um novo domínio religioso e cultural que moldou a história da Pérsia para sempre. A ascensão do Islã. O Islã surgiu na Península Arábica em 610 d.C., quando o profeta Maomé começou a pregar a nova fé, enfatizando a unicidade de Deus, Alá, e uma vida moral e ética. A mensagem do Islã se espalhou rapidamente, atraindo seguidores em todo o mundo árabe e além. Com a morte de Maomé em 632 d.C., o movimento islâmico ganhou força sob a liderança dos califas, que buscaram expandir os domínios muçulmanos. A rápida expansão do Islã não se limitou a conquistas militares. Ela também foi alimentada por uma mensagem espiritual que ressoava entre as populações. O apelo da nova religião, junto com a promessa de justiça e igualdade, encontrou um terreno fértil entre as comunidades que buscavam mudança após séculos de dominação de potências como os sassânidas e os romanos. A conquista da Pérsia. A invasão muçulmana da Pérsia começou em 633 d.C., durante o califado de Abu Bakr. As forças árabes, bem organizadas e motivadas, cruzaram as fronteiras do Império Sassânida, que, debilitado por conflitos internos e guerras contra o Império Bizantino, não estava preparado para a velocidade e a ferocidade da invasão. Uma das batalhas mais significativas foi a Batalha de Qadisiyah, em 636 d.C., onde as tropas muçulmanas enfrentaram o exército sassânida. O resultado foi uma vitória decisiva para os muçulmanos, marcando o início do colapso do Império Sassânida. O uso de táticas de cavalaria rápidas e a habilidade de mobilizar tropas em campo foram fatores-chave para o sucesso das forças muçulmanas. Após a Batalha de Qadisiyah, a cidade de Ctesifonte, a capital sassânida, caiu em 637 d.C. Os muçulmanos tomaram a cidade e a cultura e a administração sassânida foram profundamente afetadas. A conquista não foi apenas militar. Os novos governantes introduziram reformas que reestruturaram a sociedade persa. A resistência sassânida. Embora os sassânidas tenham enfrentado derrotas devastadoras, a resistência não cessou imediatamente. O último imperador sassânida, Yazdegerd III, tentou reunir forças para uma última defesa. Ele mobilizou os nobres e buscou apoio nas regiões orientais do império, como o que é hoje o Afeganistão, onde ainda havia lealdade ao zoroastrismo e ao legado sassânida. A resistência, no entanto, foi em grande parte fútil diante da força e da unidade dos exércitos muçulmanos. Yazdegerd III fugiu para o leste, tentando reorganizar suas forças, mas a falta de apoio e a desintegração da estrutura de poder sassânida tornaram suas tentativas infrutíferas. Finalmente, em 651 d.C., ele foi assassinado em circunstâncias trágicas, marcando o fim da dinastia sassânida e da era do Império Persa pré-islâmico. A transformação cultural e religiosa. Com a conquista muçulmana, a Pérsia entrou em uma nova era. O Islã rapidamente se tornou a religião dominante, e a conversão ao Islã foi incentivada, embora houvesse resistência em algumas áreas. O zoroastrismo, que havia sido a religião oficial do Império Sassânida, começou a declinar,
mas deixou um legado duradouro nas práticas culturais e nas tradições persas. A administração muçulmana, por sua vez, adotou muitas práticas persas, incorporando a rica herança cultural e intelectual do antigo império. As cidades que antes eram centros do zoroastrismo começaram a se transformar em centros islâmicos de aprendizado e cultura, como Bagdá, que se tornaria um dos maiores centros intelectuais do mundo islâmico. A literatura persa também evoluiu durante este período. Embora o árabe tenha se tornado a língua da administração e da religião, o persa continuou a ser falado e escrito, levando ao desenvolvimento da poesia e da prosa em língua persa. A fusão de elementos islâmicos com tradições persas resultou em um renascimento cultural que se manifestou nas artes, na literatura e na filosofia. Legado e consequências. O impacto da conquista muçulmana sobre a Pérsia foi profundo e duradouro. O Islã moldou a identidade cultural e religiosa da região e se estabeleceu como um dos principais pilares da sociedade persa. A Pérsia tornou-se uma parte integral do mundo islâmico, e sua cultura influenciou não apenas outras regiões do Império Islâmico, mas também a história do Ocidente. A nova era também trouxe uma era de troca cultural entre o Oriente e o Ocidente. As rotas comerciais se tornaram mais ativas e a Pérsia se tornou um ponto de encontro de ideias, ciência e filosofia. Intelectuais persas começaram a se destacar em várias disciplinas, desde a matemática até a medicina, fazendo contribuições significativas para o conhecimento humano. No entanto, essa transição não foi isenta de desafios. A luta entre diferentes facções dentro do Islã, como os sunitas e xiitas, teve consequências significativas para a Pérsia, resultando em conflitos que perdurariam por séculos. As tensões sectárias, junto com questões de lealdade ao novo regime e a manutenção da cultura persa, moldaram a complexa paisagem sociopolítica da região. A conquista muçulmana não apenas significou o fim do Império Sassânida, mas também o nascimento de uma nova era para a Pérsia. As interações entre as tradições persas e a nova religião moldaram o que se tornaria a identidade persa islâmica. No próximo capítulo, exploraremos a Era Islâmica, onde a Pérsia se tornaria um centro de conhecimento e cultura, contribuindo para o legado da civilização islâmica e influenciando o mundo ao seu redor. A Era Islâmica. A Pérsia como centro de conhecimento e cultura. Com a ascensão do Islã e a queda do Império Sassânida, a Pérsia entrou em um período de transformação profunda. A nova religião não apenas redefiniu a paisagem espiritual da região, mas também trouxe consigo uma rica herança cultural, que moldaria a identidade persa por séculos. Neste capítulo, exploraremos como a Pérsia se tornou um centro vibrante de conhecimento, ciência e cultura durante a Era Islâmica, bem como as figuras proeminentes que emergiram desse período. A formação do Império Islâmico. Após a conquista muçulmana, a Pérsia tornou-se parte do califado, que se expandiu rapidamente sob os califas omíadas e abássidas. O Califado Abássida, estabelecido em 750 d.C., foi particularmente significativo para a Pérsia, pois transferiu a capital para Bagdá, que se tornaria o coração do mundo islâmico. Este novo centro político e cultural foi projetado para ser um lugar onde as tradições do Oriente e do Ocidente se encontrariam, promovendo um renascimento intelectual. Bagdá se tornou um centro de aprendizado, atraindo estudiosos de todo o mundo islâmico e além. As casas de sabedoria, como a Casa da Sabedoria, foram fundadas para a tradução e preservação de textos clássicos, incluindo obras da Grécia Antiga, Roma e da própria tradição persa. Essa busca pelo conhecimento resultou em um florescimento das ciências, das artes e da literatura. Contribuições científicas e intelectuais.
A era islâmica na Pérsia foi marcada por contribuições notáveis em várias disciplinas. Matemáticos, astrônomos, médicos e filósofos persas desempenharam papéis cruciais no avanço do conhecimento. Um dos nomes mais proeminentes foi Al-Khwarizmi, um matemático persa do século IX, cujas obras sobre álgebra e trigonometria formaram a base da matemática moderna. O termo álgebra deriva de seu livro Al-Kitab al-Mukhtasar fi al-Jabr wal-Muqabala, que introduziu conceitos matemáticos que ainda são estudados hoje. A medicina também prosperou durante este período, com figuras como Avicena e Ibn Sina, que se destacou por suas contribuições. Seu trabalho, O Cânone da Medicina, tornou-se um dos textos médicos mais influentes da história, utilizado nas universidades europeias até o século XVII. O enfoque empírico de Avicena e sua metodologia de experimentação ajudaram a estabelecer as bases da medicina moderna. Além disso, a astronomia experimentou um renascimento sob a influência dos intelectuais persas. Astrônomos como Al-Biruni e Al-Tusi realizaram avanços significativos no entendimento do cosmos. Al-Biruni, por exemplo, mediu a circunferência da Terra com precisão e fez observações detalhadas sobre a rotação da Terra. O trabalho deles teve um impacto duradouro, moldando o campo da astronomia nas eras subsequentes. A riqueza da literatura persa. Durante a era islâmica, a literatura persa floresceu como nunca antes. A poesia tornou-se uma forma de expressão cultural vital, refletindo a espiritualidade e a estética da nova era. Poetas como Ferdowsi, Rumi e Omar Khayyam se tornaram ícones literários, cujas obras ainda ressoam profundamente na cultura persa e na literatura mundial. Ferdowsi, em sua obra-prima Shahnameh, o Livro dos Reis, preservou a mitologia e a história persa pré-islâmica, utilizando a poesia épica para contar as histórias dos antigos heróis e reis. Sua obra não apenas foi um marco da literatura persa, mas também um símbolo da identidade nacional persa em um momento de transformação. Rumi, por sua vez, é lembrado por sua poesia mística, que explorava a união do humano com o divino. Seus poemas transcendem fronteiras culturais e religiosas, refletindo uma busca universal por amor e compreensão. A Masnavi, um de seus trabalhos mais famosos, é considerado um dos maiores textos da literatura mística islâmica. Omar Khayyam, outro poeta influente, se destacou não apenas pela poesia, mas também pela sua contribuição à matemática e à astronomia. Seu famoso poema Rubaiyat é uma meditação sobre a vida, o amor e a efemeridade da existência, capturando a essência da experiência humana de forma lírica e profunda. As artes e a arquitetura. A era islâmica também foi uma época de esplendor nas artes visuais. A arquitetura persa, em particular, floresceu, resultando em construções magníficas que combinavam elementos islâmicos e persas. A Mesquita de Shah, em Isfahan, e a Grande Mesquita de Samarra são exemplos da grandiosidade arquitetônica deste período. As técnicas de azulejaria e caligrafia também se destacaram, com artesãos persas desenvolvendo padrões intricados e designs que refletiam tanto a espiritualidade islâmica quanto a estética persa. A caligrafia tornou-se uma forma de arte em si, usada em manuscritos e decorações de mesquitas, enquanto os azulejos coloridos adornavam as paredes de palácios e templos. O papel das mulheres na sociedade islâmica. Embora a era islâmica tenha sido caracterizada por profundas transformações sociais, as mulheres também desempenharam um papel significativo na vida intelectual e cultural da Pérsia. As mulheres começaram a se destacar em áreas como poesia, filosofia e ciência, apesar das limitações sociais que enfrentavam. Uma figura notável foi Rabia al-Adawiya, uma mística que influenciou o sufismo
e promoveu a ideia do amor divino. Suas ideias sobre a devoção e a busca espiritual impactaram muitos seguidores e a tradição sufista na Pérsia e além. Além disso, as mulheres persas contribuíram para a preservação do conhecimento, muitas vezes atuando como patrocinadoras de poetas e intelectuais. Elas desempenharam um papel crucial na transmissão da cultura e do aprendizado, garantindo que o legado da Pérsia continuasse a florescer mesmo diante das adversidades, desafios e conflitos. Apesar do florescimento cultural e intelectual, a era islâmica na Pérsia não foi isenta de desafios. A luta entre diferentes seitas islâmicas, especialmente entre sunitas e xiitas, resultou em conflitos que afetaram profundamente a sociedade persa. As tensões sectárias frequentemente se manifestavam em rivalidades políticas e sociais, criando divisões que perdurariam por séculos. A invasão de forças externas, como os mongóis no século XIII, também representou um desafio significativo para a Pérsia. A destruição e a desolação que se seguiram às invasões mongóis impactaram a cultura persa, mas, paradoxalmente, também abriram espaço para um renascimento cultural que se seguiria à devastação. Conclusão do capítulo. A era islâmica na Pérsia foi um período de grande transformação, onde a cultura, a ciência e a literatura floresceram. A Pérsia se tornou um centro de aprendizado e criatividade, contribuindo para o legado do mundo islâmico e da civilização global. No próximo capítulo, exploraremos o impacto das invasões mongóis e a subsequente resiliência da cultura persa, que, apesar das adversidades, continuou a prosperar e a evoluir.